Olá, pessoal, tudo bem? Que legal ver o movimento de vocês aqui. Que bom, gente. Cheguei. E aí, como vocês estão? Hoje nós temos bastante coisa para fazer aqui. Nós vamos falar como o cérebro aprende, como o cérebro alfabetiza, né? Beleza? Na verdade, a gente precisa aprender muito, né? Como professor, como pai. Como aqui vocês estão, eu estou falando com o maior público de pais, é muito importante isso, né? Importante você saber como que é o desenvolvimento do seu filho, saber acompanhar melhor na escola, entender melhor como tudo isso acontece. E isso é muito importante. E eu fico feliz de estar contribuindo com vocês, tá bom? Enquanto vocês estão vendo aí, chegando, vai pegando o papel e a caneta, tá? Vai pegando papel e caneta para que vocês possam estar participando aí, tá certo? Vamos nessa, hein? Enquanto vocês estão chegando também, deixa uma curtida aí no vídeo, dá um like aí. É isso, pessoal. Vamos falar hoje de como o cérebro aprende. Como o cérebro aprende. E eu quero que vocês percebam que, assim, para uma criança, eu quero que vocês percebam que para uma criança aprender algo, existem vários processos que acontecem no cérebro dessa criança. Muitos processos que acontecem. Então, assim, muitas vezes eu recebo pais que falam assim para mim: meu filho, ele sabe fazer isso, isso, assim, assim, mas por que ele não aprende na escola? São processos cerebrais completamente diferentes. E a gente não pode achar que é simples demais, porque não é simples. Então, qual é a nossa missão? É instrumentalizar essa criança para que ela possa criar as suas hipóteses nessa construção da leitura e da escrita. E eu vou mostrar para vocês hoje um pouco mais sobre essa construção. Nessa aula, nós vamos dar informações valiosíssimas sobre esse processo, sobre essa construção desse conhecimento, tá certo? Então, nós não podemos deixar de falar da neurociência, de como o cérebro aprende, tá? E para falar de como o cérebro aprende, né, nessa aula, eu também vou trazer uma conceituação sobre o que é aprendizagem. O que é aprendizagem? Aprender nem sempre é natural. Nem sempre é natural. Depende do que se aprende, né? Eu aprendo a falar porque eu nasci com habilidades específicas para isso. E aí eu vou desenvolvendo, de acordo com a minha cultura, a minha língua materna. Aí eu aprendo nas relações, eu não preciso ir para a escola para aprender a falar. A escola, quem matricula uma criança desde muito novinha na escola, a escola serve para estimular as aprendizagens, tá? Aprendizagem, por exemplo, dessa fala. Tem muitos pais que, depois que as crianças vão para a escola, começam a falar muito melhor. Por quê? Porque nas relações interpessoais nós aprendemos muito também. Mas não é desse tipo de aprendizagem que eu quero falar. É somente desse tipo de aprendizagem. Eu quero começar a falar para vocês agora do conceito de aprendizagem. Do conceito de aprendizagem. E aí, olha só que legal. Nesse conceito de aprendizagem, nós podemos dizer que qualquer aprendizado, né, que o aprendizado, ele se refere a uma mudança no comportamento acerca do mundo, que resulta na aquisição do conhecimento acerca do mundo. Ou seja, quando eu aprendo algo, precisa acontecer algo dentro de mim, algo no nosso cérebro, que faz com que o nosso comportamento mude. Então, eu aprendi qualquer coisa, qualquer nível de aprendizado, precisa gerar uma mudança. Não tem como você passar por uma aprendizagem e não mudar.
Se você teve contato com algum conteúdo e você não mudou na sua vida, quer dizer que você não aprendeu. Não adianta, vocês ficarem aqui comigo 3 dias e não aproveitarem absolutamente nada daquilo que foi falado. Eu quero causar uma mudança na sua maneira de pensar, eu quero causar uma mudança na sua maneira de agir com seu filho. Se você mudar em algum dos aspectos que a gente trabalhou até aqui, quer dizer que você está aprendendo. Tá certo? E o seu filho, a mesma coisa. É inadmissível que uma criança entre na escola de um jeito e saia do mesmo jeito, sem ter adquirido uma determinada aprendizagem. Ah, Carla, mas isso é impossível. Sim, é impossível. É impossível a criança entrar na escola e sair do mesmo jeito. Ela será construída com muitas aprendizagens. Mas vamos nos concentrar na alfabetização. Muitas crianças começam o ano e terminam o ano sem ter construído nada na sua alfabetização. Ou seja, ela não mudou. Tem crianças que passam 3 anos no ciclo de alfabetização e não aprendem e não compreendem sobre a alfabetização, a leitura e a escrita. Eu tenho certeza que aqui eu tenho alguém que tenha passado por isso, que viu o ano correndo, chegou ao fim do ano e o seu filho terminou da mesma maneira, ou seja, ele não mudou. Se ele não mudou, ele não aprendeu. Então, vamos aprender uma coisa. Se você aprendeu algo, você precisa mudar no seu comportamento, mudar a sua maneira de agir. Se você fez isso, ok? Você aprendeu. Isso é muito importante compreender. E aí, se aprender é a mesma coisa que mudar, em que eu mudo? Em que eu mudo? Que mudança é essa? Então, nós vamos falar sobre cada uma dessas mudanças. A primeira mudança que precisa acontecer é uma mudança no nosso cérebro. E quando eu falo mudança no cérebro, é uma mudança estrutural mesmo. Nessa tela aqui, você consegue perceber a mudança que ocorre no cérebro das crianças do nascimento até 2 anos aproximadamente, que aqui vem mostrando. Claro que isso é sempre uma continuidade, ela vai mudando, vai mudando. O que mudou aqui? Mudou a quantidade de neurônios que se formaram e se conectaram entre eles. Então, primeira mudança que teve foi uma mudança na estrutura desse cérebro, O cérebro, ele aumenta o número de conexões que não existiam foram formadas, e daí vai, tá? Então, quer dizer que houve uma mudança nesse cérebro. Outra coisa que muda é uma mudança na mente, na forma de pensar, na forma de perceber, na forma de construir um pensamento, uma aprendizagem, tá? Então, aprender é igual mudar. E mudar onde? Mudar na estrutura cerebral, física e também na sua cognição, ou seja, na sua forma de perceber o mundo, na sua forma de interagir com o mundo, na sua forma de se relacionar a partir daquela aprendizagem. Existe um outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem emocional. A partir de um estímulo que foi dado, há uma mudança também emocionalmente. Então, e se tratando de crianças, isso se aplica também à nossa vida adulta, tá? Então, assim, se tratando de uma criança, ela muda quando ela aprende, ela muda, o emocional dela fica mais encorajada, ela tem uma autoestima muito melhor, ela se torna autoconfiante, ela percebe que ela tem uma capacidade muito grande para fazer determinada coisa, então ela fica fortalecida emocionalmente, tá? E uma outra mudança que ocorre também é uma mudança na história de vida dessa criança, tá? Ou na nossa história de vida enquanto pais. Quando nós aprendemos, nós também mudamos a nossa vida, a nossa história de vida. Nós começamos a trilhar um novo caminho
para que possamos alcançar novos objetivos, tá? É muito triste ver as crianças passando ano após ano em determinadas instituições e nada acontece na vida dela, ela não tem perspectiva. Muitos adultos hoje não trilharam um caminho de sucesso profissional porque não tiveram uma mudança, não aprenderam o suficiente para mudar essa história de vida. E aí desistiram, muitos desistem, muitos olham e dizem assim, aí afetando o emocional, não, eu não sou capaz, eu não consigo, mas você não queria ser piloto de caça? Não, deixa isso para lá, eu vou trabalhar, sei lá o quê, fazendo o quê, entende? Eu não estou desmerecendo ocupações e profissões, eu estou dizendo que quando nós aprendemos, nós nos enchemos de força para alcançar objetivos grandes. E aí, quando nós não mudamos a nossa mentalidade, não mudamos o nosso cérebro para alcançar o objetivo, nós acabamos ficando pelo caminho. E aí eu pergunto, quantos de vocês conhecem alguém, ou até mesmo vocês, deixaram de alcançar objetivos maiores por falta de determinada aprendizagem? E eu quero te encorajar aqui também, você, pai, mãe, que não está perdido para você. Se você não desenvolveu determinadas aprendizagens numa época propícia, o nosso cérebro ele é tão maravilhoso que ele muda constantemente a partir da estimulação que você dá. Existe algo chamado neuroplasticidade. O que é essa palavra, Carla? O que é neuroplasticidade? É tanta coisa nova, lá vem a Carla com mais uma palavra. Vai guardando tudo isso daí, vai anotando. Neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro se transformar a partir dos estímulos. Lembra que eu falei de mudança? Ok. Existem períodos cruciais para o desenvolvimento da criança. Cruciais. Eu trato disso no meu curso Como a Criança Aprende. E aí eu tenho lá momentos da vida que eu preciso explorar mais determinadas aprendizagens para que essa aprendizagem aconteça mais facilmente. Quando passa desse período, não quer dizer que está perdido. Essa aprendizagem ela vai continuar acontecendo, porém numa velocidade talvez mais lenta do que poderia ser. Então, quer ver uma coisa? A melhor idade para ensinar uma língua estrangeira para uma criança é na primeira infância. Por quê? Porque elas aprendem rápido, porque o cérebro dela, até os 12 anos, se eu não me engano, está bem propício para aprender uma língua nova. E aí, o que acontece? Às vezes, quando nós adultos percebemos a importância de ter uma língua estrangeira, nós nos matriculamos no curso de inglês, como foi o meu caso, e aí eu me senti muito mal, e eu falei, meu Deus, isso daqui não existe. Como que é isso? E aí eu tive que me adaptar. A minha primeira aula no curso de inglês foi péssima, porque eu me senti muito mal. O professor falando, e quase que eu queria um botãozinho para apertar a tecla SAP para ele parar de falar, ou aparecesse uma legenda lá me dizendo o que ele estava falando, e eu me senti perdida. Por que isso? Porque eu comecei a estudar inglês numa época que não era tão propícia, que o meu cérebro não estava muito preparado para aquilo. Mas eu pude aprender? Claro que eu aprendo, claro que eu estou evoluindo na percepção, eu consigo agora entender muitas palavras, expressões, até me arrisco a falar alguma coisa, mas vai comparar com a minha filha? Nossa, minha filha me dá um banho. Ela fala, e às vezes a gente se comunica em inglês em casa. E a minha filha não, a minha filha já está muito mais avançada do que eu. Só que ela fala, ela aprendeu muito rápido. Agora ela nem treina em casa. Gente, é incrível. Mas por quê? Porque o cérebro dela está aberto para aprender dessa forma. E aí fica mais fácil. Independente se o teu filho deixou de ser estimulado em determinada aprendizagem e passou dessa época dele, não está perdido. Por isso que você está aqui, por isso que eu preciso dizer isso para você, tá? O que é mais importante é que ele esteja recebendo o estímulo, em qualquer época que for. Carla, você está entrando no curso de inglês agora? Sim, entrei agora. Estou engatinhando, mas estou aprendendo. Estou pagando um preço? Sim, estou pagando um preço, mas eu estou aprendendo. O meu cérebro, ele se modifica, tá certo? Então, pegue isso com você, tá?
Então, para aprender, eu preciso mudar em todos os aspectos da minha vida. Se eu não mudo, eu não aprendi. Tá certo? Se você percebe que o seu filho chega da escola e ainda não consegue te dar um retorno sobre algo que ele aprendeu, pronto. Não foi significativo, isso não reteve na memória dele. Por isso que tem criança que você ensina uma letra agora e depois ela esquece, porque não houve aprendizagem. Se ela aprende, ela começa a aplicar isso em diversos contextos. Até aí, tudo bem? Até aí você está acompanhando, até aí você está caminhando bem? Responde para mim. Tudo bem? Posso prosseguir? Então, beleza. Eu vou pausando para que as aprendizagens possam estar bem consolidadas e aí realmente vocês possam aprender, tá? Então, vamos lá, gente. Então, Carla, como o cérebro aprende, então, de fato? Aí, eu gosto muito dessa ilustração, porque ela mostra um cenário bem propício para a aprendizagem. Tem aí a figura do mediador e tem a ilustração das crianças, tá? Esse mediador na figura do professor, mas aí você pode se colocar nessa figura também, tudo bem? E ali nós temos crianças brincando, elas estão montando, elas estão experimentando, elas estão criando. Então, Carla, como que o cérebro aprende? Vou dizer para você, o cérebro aprende de diversas maneiras. Como eu disse na aula passada, ele precisa de significado. Tem significado? Tem aprendizagem. Tem sensações, eu estou experimentando, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou percebendo isso de alguma maneira através dos meus sentidos, então eu consigo aprender muito bem. Eu estou me emocionando com essa aprendizagem. Que legal! Então eu estou aprendendo. Gente, as emoções, elas trabalham muito bem numa aprendizagem. E aí eu vou abrir um parêntese. A emoção, gente, a emoção, ela é algo que, assim, é muito interessante para aprender. Aprender o que é bom e aprender o que é ruim, tá? Aprender o que é bom, o que é construtivo para a sua vida e aquilo que é limitante, aquilo que te afasta de determinado objetivo, tá? Tem gente que nunca mais esquece uma professora que teve. Nós, adultos, hoje, nunca mais esquecemos, talvez, uma bronca que o nosso pai ou a nossa mãe nos deu. Por quê? Porque marcou a nossa emoção, marcou o nosso emocional. Eu quero abrir um parêntese aqui dentro dessa fala sobre alfabetização e mostrar para você que o quanto a emoção ela trabalha nas nossas memórias, na nossa aprendizagem. E o quanto essas emoções, dependendo da carga emocional que você dá, principalmente a negativa, ela pode alterar muita coisa internamente. Inclusive, se isso gerou um estresse, um trauma muito grande na sua vida, você pode ter tido uma alteração até mesmo na sua composição genética. E querendo você ou não, uma vez que você foi marcado por um abuso, uma vez que você foi marcado por uma agressão, uma vez que você foi marcado por algo muito intenso na sua vida, eu quero dizer para você que até o seu filho ou a sua filha podem ter herdado essa alteração no DNA deles. E isso é algo muito sério. Por isso que, enquanto pais, nós temos que ter um cuidado muito grande com as emoções. Quais são? Agora eu pergunto para você, não precisa me responder, só pensa nessa pergunta. Quais são as memórias que você tem contribuído para que o seu filho registre? Qual é? Qual é o nível de emoção que você trata o seu filho quando ele está fazendo a tarefa?
Você está dando uma carga emocional negativa ou positiva para a aprendizagem dele? Carla, mas às vezes eu fico estressada. Tudo bem, você pode se estressar, não tem problema nenhum. Eu também me estresso com as minhas filhas. Ou você acha que eu sou uma anjinha, que aqui em casa é tudo... Nananana. Não, existe momento de estresse também. Claro que existe. Sabe por quê? Nós somos pessoas. E onde tem pessoas, tem desequilíbrio, tá? E não tem problema isso. Agora, eu preciso realmente ter noção de me controlar para determinados níveis de estresse, para que eu não transfira uma carga emocional para as minhas filhas e marque a vida delas negativamente. Então, é isso que eu quero trazer para você. E por que eu resolvi puxar essa coisa das emoções para a aprendizagem? Porque isso também está presente nas salas de aula. Se o seu filho ele se recusa de alguma forma a uma determinada aprendizagem escolar, pode ser que ele também esteja enfrentando algumas questões emocionais ali dentro daquele ambiente escolar. Isso também é muito importante. Às vezes é um ambiente muito estressante, às vezes é um ambiente que não explora toda a parte lúdica e sensorial que ele precisa. Então, tudo isso nós devemos estar atentos. Às vezes, pessoal, uma palavra é capaz de marcar uma vida inteira. Uma palavra. Uma palavra. Eu vou contar um episódio da minha vida, tá? Quando eu era criança, eu lembro que nós estávamos assistindo um jornal, né? E aí o meu pai, ele disse assim, eu estava falando sobre o que eu entendi sobre a reportagem. Não lembro agora qual a reportagem, mas o cenário era eu deitada no sofá, o meu pai deitado no outro. Eu falei sobre a reportagem, ele olhou para mim, eu me sentindo, né, dando opinião, e ele olhou para mim e disse assim: fica quieta, você não sabe de nada. E quando ele me disse aquilo, ele me travou de uma certa forma, o meu pai, que eu fiquei com medo de falar. E a partir daí, eu comecei a me calar. Sempre que eu tinha que me posicionar na sala de aula, sempre que eu tinha que me posicionar em alguma conversa, vinha aquela voz do meu pai dizendo assim: fica quieta, porque você não sabe de nada. Fica quieta, porque você não sabe de nada. E sempre vinha isso na minha memória. Eu tive essa percepção na vida adulta, do quanto aquela expressão do meu pai me travou. Ele queria me travar? Não, ele não queria me travar. Eu precisei depois resgatar isso para que eu pudesse curar a minha emoção e, a partir daí, fazer um novo caminho de aprendizagem na minha vida. Então, cuide do que você fala para o seu filho, cuide daquilo que sai da sua boca. Se você está aqui como professor, cuida daquilo que você fala com o seu aluno na sala de aula. Tem pai que diz: você é burro, você é um lerdo, você não sabe de nada, você não aprende. Milhões de vezes eu já te falei isso e você não aprende. O que você tem nessa cabeça? Você está marcando o seu filho emocionalmente. E ele pode mudar também, tá? Ele pode mudar o cérebro dele, ele pode mudar a mente dele, ele pode mudar a história de vida dele, ele pode mudar o emocional dele para o pior. E será que você está vigiando isso? Então, vamos cuidar disso, tá certo? Então, o que eu fiz para trabalhar isso? A Daiane está perguntando. O que eu fiz? Eu fui curada por Deus. Né? Então, assim, eu não tenho outra explicação para te dizer. Eu passei por um processo de cura emocional na minha vida, que nesse momento de cura emocional, eu lembrei dessa fala do meu pai e eu rejeitei essa fala do meu pai e eu comecei a dizer: eu sei sim, eu estudei, eu sei sim. Se hoje eu estou aqui falando para você, é porque eu fui curada na minha emoção, é porque eu fui curada na minha vida, tá certo? Pode ser que se eu não tivesse tido noção disso, hoje eu não estaria aqui te ensinando para milhares de professores nesse país, entende? Mas graças a Deus pela minha vitória e graças a Deus pela cura que eu passei.
Só que eu fui marcada. E eu poderia ter sido bloqueada completamente na minha vida profissional, na minha história de vida. Mas não. Em algum momento, Deus resgatou a minha vida e eu fui curada disso. Então, eu não sei em que você acredita, qual é a sua fé, mas eu tenho a minha fé em Deus e isso me proporcionou cura na minha emoção. Então, eu quero fechar esse parênteses aqui, porque isso é muito relevante. Eu não vou aqui criar para você um cenário de, que bonitinho, que é isso. Não, é sério demais. Então, eu aprendo pelo significado, pelas sensações, pela emoção, pela imitação. Você é uma referência na vida do teu filho. Você é uma referência na vida do seu filho. Então, se você vai fazer, ele vai te espelhar. Ele vai te imitar. No nosso cérebro existe uma quantidade muito grande, sabe de quê? Neurônios espelho. Eu tenho certeza que, assim como eu, você repete toda hora determinadas falas do seu pai ou da sua mãe que você reprovava. Você aprendeu e está imitando. E perde a noção disso. Já parou para pensar? Então, viu só como o seu cérebro aprende pela imitação? Aprende também. E o cérebro também aprende pela ludicidade, por aquilo que é brincadeira. É por isso que é muito legal ver as crianças montarem, desmontarem coisas, criarem. Às vezes pegam um lápis e fala que é o aviãozinho e tal. Gente, é só um lápis, que é isso? Mas não, agora ele é um avião. Então eles criam, tudo deles é brincadeira, e tem professor que ainda reclama com o pai, assim, só pensa em brincar. Eu digo, claro que só pensa em brincar, porque criança... Quando parar de querer brincar é porque já se tornou adulto. Concorda comigo? Então, não tem como desvincular o ser criança com a ludicidade, com a brincadeira. Ele vai querer brincar sempre. E aproveite, então, a brincadeira para ensinar para ele algo. Simples assim. Esse é o momento que é mais propício para que ele mexa com as emoções, ele trabalhe toda essa parte emocional dele e também de significado e de sensação, é brincando. Então, o nosso cérebro, ele aprende de diferentes maneiras. Até aqui eu trouxe para vocês como o cérebro aprende, né? Agora eu quero dizer para vocês como o cérebro se alfabetiza. Nós temos aqui uma representação de todo o caminho que o nosso cérebro realiza para alfabetizar. Cada pontinho colorido desse que você está vendo aí nesse desenho do cérebro são áreas responsáveis ao receber um tipo de estímulo diferente para que o cérebro entenda a leitura e a escrita. Deixa eu tirar aqui esse slide, depois eu volto. Ler e escrever não é algo natural. Lembra que eu falei do clique? Não existe clique. Ler e escrever não é natural. Por isso que o seu filho sofre tanto para aprender uma letra, para aprender uma palavra, para ler uma palavra. Por isso que ele sofre tanto, porque não é natural. O nosso cérebro, ele precisou se adaptar para aprender a ler e escrever. E até hoje, as conexões cerebrais ainda estão em transformações para que ela possa aprender a escrever. Porém, graças a Deus, Deus abençoou a vida de muitos homens e mulheres, cientistas, que começaram a questionar e dizer assim, mas como é que nosso cérebro aprende a ler e escrever se nós não nascemos com essa capacidade natural de ler e escrever? Vamos descobrir? E aí os cientistas fizeram o quê? Foram estudar o cérebro e perceberam constataram que ler e escrever não se dá naturalmente. Por isso que não existe o clique. Por isso que quando um professor chegar para você e disser assim, ó, o seu filho pode ficar tranquilo, isso vai ser natural. Você fala assim para o professor, olha só, me desculpa, mas ninguém nasce pronto para ler e escrever. Nós precisamos dos estímulos certos para ler e escrever.
tá? Isso não é uma fala minha, não sou eu, Carla, que estou falando disso. São cientistas que dizem isso, tá? E aqui nessa tela, você está vendo ali abaixo desse título, nomes de alguns estudiosos que comprovaram, através das suas pesquisas, que isso não acontece de forma natural. O que seria natural, Carla? Natural seria uma criança pegar uma palavra e ler sozinha aquela palavra sem interferência de ninguém. Eu pego uma palavra e eu leio essa palavra. Tem crianças que têm facilidades para memorizar, e isso é até um tipo de alteração mesmo. Ela ouve a palavra uma vez, ela fotografa aquela palavra e ela guarda aquela palavra no seu cérebro e fica repetindo essa palavra, e sempre que ela lê essa palavra, ela olha essa palavra, ela lembra como se fosse um símbolo. Isso é uma grande habilidade que algumas crianças têm, mas isso não é uma leitura conforme o cérebro faz o caminho para fazer. Beleza? Então, assim, a Maria diz assim: que bom ouvir isso. Ó, que bom ouvir isso, pois fico me cobrando o tempo todo por não conseguir dar muitas atividades para os meus alunos durante as aulas. Olha só, não é natural, né? Então, ela está falando ainda do comentário anterior, tá? Não é natural, tá? Essa aprendizagem da leitura e da escrita. Então, o que os cientistas descobriram? Eles descobriram o seguinte, que para aprender a ler, o nosso cérebro ele precisa ser ativado em muitas áreas. Então, eu vou apresentar para vocês cada uma das áreas desse cérebro de uma forma bem simples para que você possa entender. Cada cor dessa daí representa uma área cerebral que é responsável por para captar um estímulo de uma forma. Então, vamos lá. Essa área de azulzinha clarinho é a área que representa, ela fica bem aqui na parte de trás da nossa cabeça, do nosso cérebro, e ela é responsável por compreender os estímulos visuais. Tudo que o nosso olho capta, ele entende lá na região azulzinho que está aí, chama-se a região occipital. Então, está aqui atrás e nós não enxergamos aqui com o olho. Nosso olho capta, processa tudo muito rapidinho lá atrás e aí nos dá uma resposta. Opa, eu olho para uma letra e entendo essa letra a partir da conexão de diversas outras áreas. Não é olhando para a letra que eu tenho garantia de leitura. E aí eu quero trazer um exemplo para você. Por que tem criança que olha todas as letras, sabe todos os nomes das letras e não lê? Fala para mim. Por que tem criança que olha para o nome da letra, olha para a letra, sabe o nome da letra e não lê? Sabe por que isso acontece? Sabe por que isso acontece, pessoal? Justamente porque não basta olhar a letra e identificar pelo nome. Não basta. Eu preciso de outros estímulos para que essa letra tenha um significado. Então, eu posso olhar uma palavra. Eu olho para essa palavra, eu conheço todas as letras dessa palavra, mas eu não leio. Tem criança que o pai fala assim, escreve bola, e ele diz, não, escreve aí, ó, B-O-L-A. A criança escreve, aí o pai diz assim, ó, viu, escreveu bola. Não escreveu bola, ela escreveu as letras, que você que sabe ler, sabe que ali está escrito bola, mas a criança não sabe. Então, se ela não sabe, é porque falta para ela dados, faltam informações para que ela possa processar. E aí eu tenho aí, ó, a região de azulzinha, que ela identifica pelas vias visuais. Eu tenho aqui a área de amarelinho, que é a área responsável pelo reconhecimento da forma das palavras. E aí, se eu marco que aquela palavra é bola, eu encho essa caixinha aí, dessa região aí visual das palavras de amarelinho, para que eu possa reconhecer essa palavra sempre que eu bato o olho, eu sei que está escrito. Por isso que desde muito novinhas, as crianças, elas têm facilidade em identificar símbolos. E às vezes os pais, cheios de orgulho, dizem assim, viu, minha filha já está lendo, passou no McDonald's e leu o McDonald's, leu Coca-Cola, leu Nescau.
Ela não leu, ela fotografou aquele símbolo e aí ela reconheceu aquele símbolo nessa região aí, ela entendeu como aquela palavra visualmente escreve e disse Coca-Cola, tá certo? Se você experimentar usar as mesmas letras da palavra Coca-Cola, escrever outra palavra, sabe o que essa criança vai fazer? Ela vai ler Coca-Cola. Tá? Por quê? Porque ela ativou uma área que ela guardou aquela representação visual, mas ela não sabe o que aquelas letras significam, porque ela só vai saber o que cada letra significa quando ela ativar, sabe o quê? Essa área verdinha que está aí, que é a área fonológica, junto com a área de vermelhinho aí, que é a parte responsável pela articulação do que as letras significam. Então, a letra que ela viu, ela entende que ela já viu aquela letra em algum lugar, mas se ela não souber o que essa letra significa, ela não vai avançar no processo de leitura dela. Ela precisa olhar para a letra, identificar o que ela precisa identificar o que ela representa, porque ela não representa só um nome, ela representa um som também, e a partir daí ela vai se conectando com todas as áreas ao mesmo tempo para que elas possam ler com compreensão e escrever com compreensão. Eu estava atendendo um menino e ele tem 8 anos de idade e ele disse para mim assim, Carla, quando eu estou lendo, tem palavra que eu esqueço, tem letra que eu esqueço. Para não dizer que não sabia, né? Então ele usou a expressão esqueço. E aí eu disse assim, ok, você esqueceu a letra, né? Então, eu quero dizer para você que talvez você não saiba o segredo das letras. Aí ele olhou para mim e disse assim, ficou assim, meio desconfiado, e eu falei, você conhece o segredo das letras? Aí ele, não, eu falei, você sabia, quer ver um segredo? A letra, ela tem um nome. Quando você olha para ela, você sabe que ela representa um nome. Você olha para o B, você sabe que é B, o C, D, e assim vai. Você sabe disso? Aí ele disse, sei. Falei, então esse é o segredo número 1. Ele é o segredo que a letra tem um nome. Agora, você sabia que essa letra, ela, além do nome, ela tem um som, ela tem uma voz? Aí ele disse assim, não. Falei, então é por isso, já matei a charada. Você não está conseguindo ler direito porque você só sabe o nome da letra. Você não sabe mais o que essa letra representa. Você não sabe que essa letra representa um som. E que esse som, ele é articulado sempre da mesma maneira quando nós falamos esse som. E aí ele ficou assim, olhando para mim, do tipo, essa mulher doida, né? E eu falei, olha, então agora eu já sei, você não sabe os segredos. E você precisa saber os segredos das letras para que você possa aprender a ler com mais facilidade, cara. E aí ele ficou super curioso, né? Então, bem legal, porque isso aqui que vocês estão vendo na tela, dá uma olhada, isso que vocês estão vendo na tela é todo o caminho que uma palavra precisa fazer para que nós venhamos entender quando lemos ou quando escrevemos. Nós precisamos usar todas essas áreas. Claro que, quando eu leio, eu uso primeiro o estímulo visual, né, para a leitura, e aí eu vou espalhando isso para todas as áreas do meu cérebro, até que eu escreva. E para eu escrever, eu preciso utilizar vias auditivas para que eu possa reconhecer o que essa palavra representa. Eu preciso articular essas palavras, entender o que esses sons representam para que eu possa ligar as letras e escrever. Ou seja, ler e escrever não é nada simples. Desde que eu tenha consciência. Para construir uma consciência de alfabetização, eu preciso ativar todas essas áreas cerebrais. Todas essas áreas cerebrais. Então, vamos nessa, gente. Então, se uma criança olha para uma palavra e não consegue, igual o exemplo da Coca-Cola, pega uma palavra, a Coca-Cola, e mostra para a criança o que está escrito. Ela vai dizer Coca-Cola. Se você muda a palavra com a mesma letra, ela vai continuar dizendo Coca-Cola. Ou seja, ela leu? Não, porque para ler ela precisa entender o que cada letra representa. E eu preciso fazer um caminho cerebral para que ela possa chegar a uma resposta final. Ou seja, ler não é nada
simples. Ele precisa alcançar um caminho para isso, tá certo? Até aí tudo bem, pessoal? Até aí tudo bem? Vamos ver onde tudo isso começa? Então, ó, a neurociência, ela mostrou para a gente o seguinte, que o cérebro começa a se organizar para a leitura, sabe quando? Quando a criança está em desenvolvimento até na gestação. Olha que interessante. As primeiras faculdades essenciais para o desenvolvimento da leitura e da escrita é a audição e a visão. Elas são duas faculdades essenciais que precisam ser estimuladas desde muito cedo. Eu fico muito feliz que aqui no nosso curso tem pais de criança de 1 aninho. E eu vi lá no grupo o pai falando assim, a mãe dizendo, não, eu tô aqui porque eu quero aprender a estimular meu filho. Eu falei, meu Deus, que sonho é isso, né? Então, assim, sabe como que você vai fazer? Olha só que legal você vai aprender. Que quando isso começa? Quando que o cérebro começa a se organizar na audição e na visão? Do 0 aos 5 anos de idade. Do 0 aos 5 anos de idade. Carla, como que ele se organiza? Ele precisa experimentar, o cérebro precisa perceber esses estímulos visuais e auditivos do ambiente para que assim ele possa se organizar para quando chegar na época certa, começarmos a estimular a leitura e a escrita dessa criança. Eu não estou dizendo que com 1 aninho ou antes disso você já deve começar a apresentar as letras para a criança. Não. Você precisa começar a preparar essa visão e essa audição para que ela possa chegar lá. E eu vou ensinar para vocês como vocês vão fazer isso, tá? Uma outra coisa importante. Quando começa a organização do cérebro para a estimulação dessa fala, dessa preparação toda. Então, vamos lá. Com 3 meses de idade, existe a área responsável pela articulação das palavras da nossa língua, começa a ser ativada. Isso em qualquer língua. Se um bebezinho nascido no Brasil for criado nos Estados Unidos, por exemplo, que a língua é completamente diferente, não é porque ele nasceu filho de brasileiro que ele vai falar português, não é isso. Ele vai começar a perceber, a partir dos 3 meses de idade, como esse idioma que ele está inserido é articulado. Ele começa a ouvir os padrões da língua e começa a produzir isso antes de falar. Olha só que louco. O cérebro, nessa área aí, chamada área de Broca, e tem aí a área de Wernicke, que são 2 áreas do nosso cérebro que eu estou nomeando para você, onde as palavras começam a fazer sentido. Uma responsável pela audição e a outra responsável pela articulação. Agora eu vou desconstruir mais um mito aqui. Às vezes, o pai e a mãe brigam. Qual foi a palavra que falou primeiro? Papai ou mamãe? Vou até aumentar o meu rosto aqui. Olha só, gente. Aí aquela briga. Não, falou papai, falou mamãe. Então, eu vou dizer para você que tanto papai quanto mamãe fazem o mesmo movimento articulatório. Dá uma olhada, ó. Papai. Eu fecho a boca. E mamãe. Mamãe. A criança que está vendo todo dia o papai e a mamãe chegarem assim, ó. Papai, papai, mamãe, mamãe. Com 3 meses de idade, o que ela aprende? Mama, mama, mama. Ela aprende esse movimento. E aí, uma hora sai uma expressão de papai ou de mamãe e tem uma briga danada para ver quem falou primeiro. Não é nada disso. O que está acontecendo é que de tanto você ficar falando para essa criança, ela vai começar a articular os sons da língua, os sons da língua nativa, os sons da fala. Ela está ouvindo e o cérebro dela vai registrando tudo isso. Quando chega no momento adequado, essa criança começa a expressar os padrões da sua língua. E aí sim, ela começa a articular as palavras e as frases que a língua nativa
realiza, entende? Então, por isso as crianças têm muita facilidade para aprender, porque essas áreas, a área do som e da articulação, desde muito cedo elas são estimuladas naturalmente pelo cérebro. Então, quanto mais eu escuto e me relaciono, mais eu aprendo a articular essas palavras, ok? Carla, mas o que isso tudo tem a ver com alfabetização? Tudo, porque nós vamos usar essas duas faculdades, a visão e a audição, e também nós vamos usar o padrão da articulação. Nós vamos começar a mostrar para as crianças que existe uma relação entre aquilo que ela escuta e aquilo que ela articula. Aí eu vou aumentar aquilo que a letra que eu vejo, o som que eu ouço e o som que eu articulo. Existe uma relação entre tudo isso. E aí que tá o grande problema na educação. Porque se você que é pai não sabe disso, como que você vai estimular isso do teu filho para que ele chegue lá na alfabetização da escola e junte todas essas faculdades mentais? Se isso não está sendo estimulado, o que vai acontecer? O seu filho não vai aprender muito bem. Porque aí você fica focando no visual de uma letra, de uma palavra, mas ele não sabe ouvir essa palavra e nem perceber a relação existente com essa articulação. E aí que mora o grande problema. Não tem uma continuidade no desenvolvimento dessa criança. O que eu disse para vocês aqui é algo que acontece que o cérebro desenvolve. E se nós precisamos ensinar algo que é cultural, que é a leitura e a escrita, eu já preciso aproveitar um desenvolvimento cerebral para isso. O problema é que isso acaba se perdendo, e eu não posso perder as oportunidades, tá? Eu preciso reunir estratégias de som, eu preciso levar essa criança a perceber o que significa esse som para que ela possa evoluir nesse processo, tá certo? Então, olha só que legal. Qual é a chave do processo? Qual é a chave desse processo? A chave desse processo todo está em desenvolver a parte fonológica das palavras. Se eu não estimulo a parte fonológica dessas palavras, essa criança não se desenvolve adequadamente para a leitura e para a escrita. Chega num momento do desenvolvimento da criança que ela começa a perguntar, né? É a fase dos porquês, né? É a fase dos porquês. Então, essa criança fala assim, mãe, que palavra é essa? O que isso significa? E tal, nananã. Por que ela pergunta sobre isso? Porque ela está escutando, ela escutou num desenho animado. Quando a criança fala, pergunta sobre algo, é legal que você dê atenção para a criança. Se a criança perguntou o que significa aquela palavra, dá atenção para a criança, porque ela está utilizando a audição dela. Poxa, e aí ela percebeu que aquela palavra é diferente, eu quero saber o que isso significa, e quando a gente não responde, a gente vai bloqueando a percepção das palavras. E para alfabetizar, a criança precisa começar a pensar nas palavras. E o que é pensar nos sons da fala? Pensar nas palavras é a consciência fonológica. É a chave que vai virar o cérebro do seu filho para que ele possa aprender a ler e escrever. Se ele não pensa e não ativa todas aquelas áreas cerebrais responsáveis pela leitura e a escrita, por meio da consciência fonológica, ele não vai desenvolver uma alfabetização de estimulação, de qualidade, ok? Então, eu precisei fazer todo esse caminho até aqui para que você possa entender o que é realmente necessário acontecer. Beleza? Então, assim, não é vendo palavrinha e nomeando letrinha que o seu filho vai ser alfabetizado. Não será assim. Você precisa caminhar com ele nesse processo. E amanhã eu vou ensinar para você como a escrita se desenvolve, tá certo? Então, assim, para que a criança leia, para que a criança escreva, ela precisa ser estimulada no antecedente, que é a leitura. E eu vou chegar lá,
Mas antes disso, nós precisamos entender como ela está pensando essa língua, como ela está, se ela está preparada, se ela reflete sobre isso. E como que a gente vai fazer isso? Avaliando a escrita dessa criança. Então, o que eu quero que você faça agora? Uma foto sobre uma foto para que você possa postar lá no meu Instagram, tá? Com a hashtag, olha aí, ó, Pais Mediadores, essa vai ser a hashtag. Tira uma foto agora aí e vamos. Isso. Tira uma foto e posta isso na rede social. Isso aí. E por que eu coloquei pais mediadores? Porque você está no processo, você está entre o processo, você é aquele que está entre o conhecimento e o seu filho. Então, você vai levar o seu filho a novos lugares, porque você está sendo instrumentalizado para isso, tá certo? Então, ó, me marca lá nessa hashtag. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui e principalmente aprendendo tanto para ajudar o seu filho. Eu fico muito feliz com isso. Eu vou colocar aqui o endereço do meu Instagram para que você possa estar postando a sua foto lá com a hashtag Pais Mediadores, tá certo? Eu espero vocês lá. Até amanhã e vamos para o grupo também colocar lá o feedback. O que, que vocês acharam dessa aula? O que, que essa aula significou para vocês? Escrevam lá, não mande áudio, não mande áudio, escreva, porque fica melhor para nós acompanharmos, para que você possa estar dando feedback para a gente, que eu e a minha equipe estaremos lá mediando os grupos. E eu quero ver você lá no Instagram, me seguindo no Instagram, se inscrevendo aqui no canal, para que a gente possa ficar coladinho mais vezes, tá certo? Um beijo para vocês. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Tá certo? Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã, 19 horas. Tchau, gente.